Caríssimos fiéis, lembra-te, homem, que tu és pó e ao pó has de retornar. É esta a frase que ouvimos da Santa Igreja para iniciarmos a Quaresma com este primeiro dia de penitência pública e obrigatória para todos os fiéis. Começamos, pois, agora a nossa Quaresma recebendo sobre as nossas cabeças e frontes as cinzas que lembram a nossa condição humana decaída. Condição esta que é o salário do pecado, condição mortal e passageira. E juntamente com a recepção das cinzas ouvimos essa sentença que é humilhante para o homem que se revoltou contra Deus. Lembra-te, ó homem, que tu és pó e para o pó retornarás. Isto é, lembra-te, ó homem, que tu és pó e para o pó retornarás. Isto é, lembra-te, ó homem, que tu és poeira e mais nada, cinzas orgulhosas que passam e que ousam se revoltar contra o seu Deus que é eterno. Esta frase humilhante, caríssimos, a qual desde os primeiros tempos da humanidade soou aos ouvidos do homem revoltoso, lembrando-lhe a sua condição de criatura, deveria ainda soar como uma forte trombeta para todos nós, a fim de prevenir tantas revoltas que ainda nós ousamos cometer contra nosso Senhor. Porque não escutamos ainda este aviso? Porque escutamos e ousamos esquecê-lo? Se nós lembrássemos que somos feitos para a eternidade, estando somente de passagem nessa vida, se lembrássemos que mais cedo ou mais tarde nos apresentaremos de Cristo, que é o justo juiz, para prestarmos contas de nossa vida, e meditássemos ainda mais frequentemente os nossos novíssimos, dificilmente pecaríamos, dificilmente abandonaríamos inconsequentemente a lei de Deus. Lembra-te, pois, ó homem, que sois pó e para o pó retornarás. Lembra-te que as honras do mundo, as riquezas da terra, os prazeres da carne passam como passarão estas cinzas, que serão somente alguns resquícios nas nossas testas ao fim desse dia. Cinzas que foram feitas dos ramos que foram portados na procissão do Domingo de Ramos há aproximadamente um ano. Eram ramos verdes e gloriosos, ramos que um dia secaram e hoje são cinzas que são levadas pelo primeiro vento. Assim também para nós virá a morte, e nada tão certo e nada tão incerto como a morte. Certamente ela virá, mas nós não sabemos quando. E fará das glórias, das riquezas, do nosso próprio corpo, um punhado de cinzas que desaparecerão rapidamente. Por isso não te esqueça, ó homem, a tua condição de pó. Basta este aviso para que possamos prevenir a nós mesmos, pois que cientes do nosso nada, e cientes do nosso destino tão certo, tendo sempre diante de nós a lembrança da eternidade, não violaríamos tão facilmente a lei de Deus e procuraríamos o auxílio de Deus, que é o único que pode nos salvar da condenação do inferno e nos associar à sua própria felicidade, que será eterna. E eis assim que se inicia para nós o tempo da conversão. Eis já o primeiro dia propício para uma luta mais intensa pela nossa salvação. Como diz São Paulo apóstolo aos Coríntios, eis agora o tempo favorável, eis agora o tempo da salvação. Nesses dias mostremo-nos como ministros de Deus, com muita paciência, em jejuns, em vigílias e na caridade não fingida.
Que estas cinzas que recebemos sobre as nossas cabeças lembrem-nos a nossa humilhação e vergonha de ter trocado muitas vezes Deus por meros bens passageiros. E que nos dê neste tempo a graça de procurar acumular os bens que se conservarão por toda a eternidade, os únicos absolutamente necessários, que o ladrão não é capaz de roubar e que a ferrugem e a traça não são capazes de roer. Acumulemos bens, caríssimos, mas bens não para esse mundo, mas para a eternidade, trabalhando em nossa santificação. Santifiquemo-nos assim por meio dos exercícios quaresmais, sobretudo a oração, o jejum, a esmola e todas as pequenas mortificações e renúncias, obras a que a Santa Madre Igreja, não só neste período do ano litúrgico, mas a todo instante, exorta seus filhos e súditos. A finalidade da Quaresma é, portanto, uma só: santificar-nos, afastando-nos do pecado por um lado e aproximando-nos de Deus por outro. E esse movimento, caríssimos, não é duplo, mas único. É o nosso movimento de conversão, por meio do qual nós nos afastamos do pecado e nos aproximamos de Deus. Movimento este que está fundado inteiramente na caridade, em cujo termo inicial somos impulsionados de modo mais direto pela virtude da penitência, pela qual, num esforço pessoal de retificação de vida, nos leva a viver com maior fidelidade, reparando por qualquer privação voluntária as negligências de outrora. E assim, por essa virtude da penitência, nós nos arrependemos sinceramente das faltas cometidas, enquanto são ofensas a Deus. Em seguida, caríssimos, na medida em que devemos nos aproximar de Deus, encontramos a necessidade desses exercícios quaresmais, desses propósitos de Quaresma, estarem firmemente fundados na oração. É ela que nos direciona ao fim último da nossa existência. É ela que impulsiona a nossa união com Deus, que, embora possa ser já nessa terra degustada pela graça, será levada à plenitude somente na vida eterna. É também por meio da oração, que é uma elevação da nossa alma a Deus, que evitamos o perigo de fazer da nossa vida católica uma vida de etiqueta, uma mera observância de normas, de um comportamento sem nenhum objetivo, além de um moralismo tosco que costuma ser motivado pelo orgulho. Caríssimos, nós não estamos aqui na terra para sermos reconhecidos como pessoas bem comportadas, fiéis a 1001 regrinhas, como moralistas secos, como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres de orgulho por dentro. Nós estamos aqui para salvar a nossa alma. O Senhor nos colocou aqui para que o amássemos. E como poderemos fazê-lo se nós não nos dirigimos a Ele? Se nós não ordenamos os nossos atos a Ele? Se nós não lhe imploramos os auxílios de que tanto precisamos? Se não buscarmos entrar na intimidade daquele que nos chama amigos? Por isso mesmo, caríssimos, em primeiríssimo lugar, um propósito que todos nós devemos e podemos fazer sem nenhuma dificuldade é o de se confessar com uma maior frequência, com uma maior diligência e com uma maior contrição. E, por consequência, comungar também com mais frequência, com uma devida preparação e devida ação de graças. É justamente nessa vida sacramental, fundada na confissão e na comunhão,
que vai ser impulsionado esse movimento da caridade que nos leva a nos afastarmos do pecado e nos aproximarmos de Deus. Enfim, como ficou bem claro, caríssimos, devemos nesse tempo de Quaresma nos dedicar com grande afinco a afastarmos-nos do pecado, afastarmos-nos das práticas e de uma vida mundana e aproximarmos-nos de Deus. E por isso temos os exercícios, os propósitos quaresmais. Mas esses propósitos não podem ser uma simples veleidade, uma simples vontade. É essencial que nós saibamos bem o que nós faremos. É necessário estabelecer os propósitos de Quaresma de forma bem clara, de forma bem concreta. Senão, sem termos claro quais exercícios faremos, ficaremos perdidos e toda a boa vontade que tínhamos nesse começo se esvai em um piscar de olhos. Então, em primeiro lugar, é necessário estabelecer propósitos claros. Normalmente, um propósito para cada gênero de prática recomendada pela Santa Madre Igreja. E nós temos aí o jejum, a esmola e a oração. Agora, não basta estabelecer qualquer coisa que passa pela cabeça. Esses propósitos devem ser factíveis. Nós devemos poder cumpri-los realmente. Por exemplo, nada de se estabelecer um propósito de fazer uma peregrinação a pé até a tumba de São Tomé, em Goa, na Índia. Ou, por exemplo, vou ler toda a obra de São Tomás de Aquino em latim. Eles devem ser factíveis. Por exemplo, se abster de algum alimento ou fazer tal oração por tanto tempo. Eles devem ser concretos, devem ser atos específicos e não veleidades genéricas, como, por exemplo, vou rezar mais. Já é uma boa coisa, mas vou rezar quanto mais? Qual oração? Todo dia? Ou mais de uma vez por dia? Ou a via sacra às sextas-feiras? Por exemplo, nada de vou ser mais paciente. Vou ser mais paciente com quem? Em quais circunstâncias? É necessário ser mais concreto. Quanto mais vago, quanto mais genérico, quanto mais vago o propósito, mais improvável é que ele será cumprido. Também devem ser compatíveis com o dever de Estado. Por exemplo, seria um absurdo e um pecado grave que um pai de família se retirasse de casa para o deserto por 40 dias. Ou então a pessoa, perdendo todo o bom senso, que decide não comer nada durante 40 dias. Ela vai morrer. Enfim, devem ser prudentes e humildes, evitando obras grandiosas que vão mais fazer aparecer e crescer orgulho, ou que vão afetar consideravelmente a saúde. Por exemplo, nada de passar todas as noites em claro, meditando, de forma que vai ser praticamente impossível cumprir o seu dever de Estado. Ou então a pessoa do nada decide flagelar-se, sem antes consultar um diretor que a conheça bem. Penitências extraordinárias devem ser praticadas somente sob o conselho de um prudente diretor espiritual. Elas são facas de dois gumes, pois dão ocasião para orgulho e facilmente prejudicam a prática dos deveres de Estado e a própria vida espiritual. No entanto, nada de preguiça, nada de pusilanimidade.
É necessário ser o mais generoso e o mais zeloso que nós podemos ser diante dos nossos deveres de Estado, diante do nosso estado de vida, diante da nossa condição física. Uma pessoa jovem ou adulta tem condição de ser mais generosa e deve exigir mais de si mesma do que uma criança ou uma pessoa doente, uma pessoa idosa. Também em todas as penitências devemos agir com discrição, mas sem receio de que sejam necessariamente visíveis aos outros. Nós devemos ser discretos, não devemos evitar toda ocasião de querer aparecer, de querer ser notado, mas não temos, no entanto, que nos esconder. Não há qualquer problema se um pai de família ou outro membro de família jejue e seja percebido. Se nós, por exemplo, nos propormos a evitar algumas atividades, se nós nos propormos a diminuir a quantidade de comida, provavelmente alguém vai notar. O problema não é ser notado, isso aí pode ser até edificante. Uma ocasião de exemplo, o problema é querer aparecer. Então, nada de evitar penitências com a desculpa de que não posso aparecer. O objetivo é fazer penitência de forma discreta. Basta que seja feito sem clamor e com simplicidade, por amor a Deus, e Deus abençoará aquilo que é feito. E justamente, evitem-se toda originalidade e desmedida, que se busque imitar aquilo que é recomendado pela igreja, aquilo que é feito pelas pessoas piedosas, e sobretudo, piedosas e de bom senso, evitando toda singularidade. Enfim, alguns conselhos práticos de penitência para que não ocorra de alguém, por exemplo, não fazer penitência por não ter ideias. Nós damos sugestões. O jejum reprime os vícios, eleva a alma, aumenta as virtudes e nos dá grandes prêmios, como diz a igreja em sua liturgia. O jejum canônico que nós praticamos hoje é muito simples, não é nada extraordinário. Consiste numa refeição completa e duas menores que juntas não são mais que uma refeição normal. Então, uma refeição e duas meias refeições, praticamente. Outras obras semelhantes de mortificação física que entram no âmbito do jejum e que são propostas podem ser, por exemplo, comer mais do que não se gosta e menos das coisas preferidas, comer normalmente nas refeições, mas não comer nada entre elas, evitar ficar petiscando durante o dia, atrasar, por exemplo, em meia hora as refeições, comer meia hora mais tarde, evidentemente, se for possível, e se isso também não for prejudicar a rotina dos outros. O objetivo é que nós façamos penitências e não impor penitência aos outros. Justamente essa caridade, essa delicadeza com o próximo, ao não fazer aquilo que nós queríamos fazer, já é uma penitência. Abster-se de prazeres lícitos, como ouvir música, como comer sobremesa, como, por exemplo, colocar açúcar no café. Levantar-se 30 minutos mais cedo, outra possibilidade. Se privar de adornos e maquiagens, rezar de joelhos por um maior tempo do que está habituado, diminuir notavelmente o uso do celular e da internet, usando somente para aquilo que é necessário, sair das redes sociais, o que nós encorajamos muito, e que também pode ser um hábito além da quaresma. Enfim, é louvável e necessário também
dar esmolas para quem precisa de ajuda. A esmola, diz a Santa Igreja, alcança o perdão das nossas culpas. Ao dar esmola, não é necessário, nem se deve, fazer todo um inquérito pormenorizado da condição e da honestidade de quem pede. Salvo, é claro, quando se trata de uma grande quantia. É evidente que dar esmola não é fazer um contrato empresarial. É uma obra de caridade e não de justiça. E por isso não precisa ser antecedida de toda uma inquisição sobre a honestidade do pedinte. É melhor, como regra geral, dar muitas esmolas pequenas do que poucas esmolas de grande valor. É também melhor dar comida ou material de higiene do que de dinheiro. No entanto, devemos reconhecer que às vezes um pobre precisa realmente de dinheiro para outra coisa, como por exemplo pagar uma conta. E por privacidade ele não é obrigado a expor todos os seus problemas pessoais. Então devemos ter essa generosidade em buscar dar mais esmolas nesse tempo da Quaresma. Também outras obras semelhantes podem ser emprestar prontamente algo que nos é pedido, sem apego. Aumentar durante a Quaresma uma ajuda material que se faz a alguém, a alguma instituição, de modo regular. Oferecer alguma leitura piedosa a alguma pessoa que a gente vê que precise, ou seja, dar um presente um livro piedoso. Reservar um tempo para estar a serviço dos outros, sem querer receber nada em troca. Ter um maior zelo em ajudar o marido, a mulher, os pais, nos afazeres domésticos, sem que seja pedida essa ajuda. Enfim, aproximar-se de alguém com que você tem antipatia e ajudar prontamente essa pessoa, com caridade. Enfim, algo que é muito importante, visitar doentes ou membros da família que precisem de uma ajuda material ou até mesmo de uma ajuda espiritual, por meio de bons conselhos. Enfim, quanto à oração, da qual depende e muito nossa união com Deus, várias são as formas pelas quais nós podemos nos dedicar durante a Quaresma. E cito somente algumas. Por exemplo, ir em mais missas ao longo da semana, acrescentar mais um terço ao longo do dia, ou pelo menos uma ou algumas dezenas. Se não há o hábito de rezar o terço todos os dias, iniciar o quanto antes, lembrando que Nossa Senhora de Fátima pediu para rezarmos o terço todos os dias, e não somente na Quaresma. Rezar a Via Sacra, pelo menos nas sextas-feiras. Visitar o Santíssimo Sacramento por alguns minutos, todos os dias, ou alguns dias da semana. Acrescentar mais 10 ou 15 minutos à meditação, ou buscar iniciar essa prática tão essencial que é da meditação, se já não a tem. Enfim, estabelecer 15 minutos ou meia hora de leitura espiritual todos os dias, sobretudo a respeito de algum tema quaresmal, como a paixão do Nosso Senhor, como os novíssimos, o céu, o inferno, o purgatório, o juízo particular e universal. Enfim, ler sobre algum ponto do catecismo ou da doutrina católica que ignora ou que tem conhecimento de que sabe pouco. Por exemplo, se propor a ler, estudar o Catecismo de São Pio X, ou algum outro livro de doutrina católica, como a Fé Explicada, como, por exemplo, a Teologia da Doutrina Católica, se não me engano. Enfim, caríssimos, várias são as penitências que nós podemos fazer durante essa Quaresma.
Justamente busquemos dedicarmos-nos a esses exercícios quaresmais e Deus certamente vai nos recompensar e muito. Enfim, lembremos-nos que nós somos pó e ao pó retornaremos. Tenhamos sempre diante de nós a lembrança da eternidade e peçamos à Virgem Santíssima que nos acompanhe ao longo destes próximos 40 dias de preparação para a Páscoa e que Nossa Senhora, por sua materna intercessão, nos alcance de seu Filho a graça de vivermos este tempo, não como os hipócritas e vaidosos de que fala o Evangelho hoje, mas como filhos pródigos e humildes, que desejam voltar à casa paterna. Justamente que Nossa Senhora, que esteve junto à cruz de seu Filho, nos acompanhe também a nós, como nossa boa mãe, nessa nossa quaresma, abençoando os nossos bons propósitos e nos dando a força e coragem para, combatendo as tentações, podermos subir o Calvário junto de Nosso Senhor e lá encontrar a glória eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.